Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Hoje pela manhã eu indiquei a vocês um livro do Santo Agostinho, Confissão, uma obra extraordinária. Hoje à noite eu quero recomendar outro livro, um livro que Spurgeon lia uma vez ao ano, sempre em janeiro, no início do ano, O Peregrino. Esse livro foi escrito por um pastor batista chamado John Bunyan. John Bunyan ficou preso 12 anos porque pregou sem autorização do Estado inglês. No século XVII, a igreja batista era clandestina, não tinha autorização para existir naquele contexto. E ali na prisão ele escreveu alguns livros, entre os quais O Peregrino. E em linhas gerais, esse livro ele narra a história de um personagem chamado Cristão, que está deixando a cidade da destruição a caminho da cidade celestial. E o livro é maravilhoso, com várias histórias, personagens. A Bíblia está evidente na narrativa de Bunyan. E em linhas gerais, ele está apontando para nós uma realidade que a gente não pode perder de vista. Nós todos somos peregrinos, estamos caminhando da terra para o céu, do tempo para a eternidade. E nesse processo, nessa jornada, nessa caminhada de fé, existem algumas coisas que são notórias. A primeira delas é que essa jornada é difícil. Eu não sei como foi o ano de 2022 para você, mas o caminho do peregrino, seja em que tempo for, é sempre difícil. E Bunyan fala do caminho estreito, cheio de provações, a fé sendo assaltada, ou pelo menos intimidada por dificuldades. E o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê, irmãos? Aflições. E em cada esquina do nosso país é muito triste ver a quantidade de falsários sugerindo que é possível viver uma vida isenta de aflições. Mas a Bíblia afirma que nós somos peregrinos sujeitos a passar por aflições. A vida não é indolor. E por isso, por essa jornada ser difícil, uma segunda verdade está muito presente no livro, como duas barras de um trem. A dificuldade e a necessidade do encorajamento diário. A gente precisa ser encorajado. Caso contrário, a gente desanima e fica pelo caminho, como alguns personagens na história de Bunyan. E esse encorajamento não nasce, não surge a partir de falácias do tipo, você vai vencer, você pode, aqueles discursos da propalada ideia do coach, né? De encorajar a partir das nossas potencialidades para vencer as dificuldades que surgem. Não. Paulo era um homem experimentado em dores, ele passou por muitas lutas, dificuldades, ele tinha essa consciência do peregrino, ele disse, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ele tinha essa consciência do peregrino. Ele estava sempre recebendo encorajamento e encorajando pessoas. E a Carta aos Romanos, né, que é o livro da Bíblia de maior densidade teológica, o Everest da Bíblia é Romanos. A partir do capítulo 12, que a gente encontra ali uma série de exortações pastorais práticas. E o capítulo 12, todo ele, é uma série de encorajamentos. Esse verso 12, Paulo apresenta aqui uma tríade de palavras muito importantes para nós. Ele fala sobre alegria, paciência e oração. Não importa o tempo, todo cristão, todo peregrino vai precisar de alegria, paciência e oração. Eu queria, nessa última celebração da ceia, no contexto desse ano, de 2022, falar sobre alegria, paciência e oração. Ele diz primeiro, alegria na esperança. Alegria é uma marca distintiva do cristão. Alegria, de acordo com Paulo aos Gálatas, é um aspecto do fruto do Espírito. Aqueles que são habitados pelo Espírito, os discípulos de Jesus, apresentam alegria. Nós somos encorajados a viver alegres e temos motivos para isso. Lemos ainda há pouco o Salmo 40. O Senhor tirou
cada um de nós do poço de perdição, firmou nossos pés sobre a rocha, pôs nos lábios e o coração um cântico novo. Nós somos o povo da alegria. Mas no contexto que nós vivemos, as palavras estão cada vez mais esvaziadas, há uma inversão completa, total. Algumas perguntas são importantes. Vejam, o que é alegria? Se alguém perguntar para você, o que é alegria? Qual seria a sua resposta? Quais são as marcas de uma pessoa alegre? Isso é interessante porque nas últimas 2 décadas, especialmente, quem tem acesso aos boletins de revistas de ciência médica, especialmente na área da fisiologia, foram feitas importantes descobertas. Há o que eles chamam, os médicos estudiosos dessa área, processos físico-químicos que alteram o humor. Não se sabia disso, mas hoje se sabe. Que uma pessoa pode demonstrar algum tipo de alegria ou omitira dependendo desses processos químicos físicos. Existem hormônios que produzem sensação de bem-estar e de prazer. Exemplo, alguns mais conhecidos: endorfina, dopamina, ocitocina, serotonina e tantos outros. Portanto, de acordo com os médicos fisiologistas, atividade física, alimentação adequada, sono regular, ajudam a regular e potencializar esses hormônios do bem-estar e da sensação de prazer. Mas a alegria acerca da qual Paulo está falando é de outra natureza. É de outra natureza. Nós estamos no meio, né, de uma Copa do Mundo. O esporte, o futebol é um esporte mundial, apreciado no mundo todo, né? Mobiliza milhões de pessoas. Percebam, um atleta no pleno vigor físico, com esses hormônios todos regulados, não são necessariamente alegres. Então a pessoa pode ter, do ponto de vista físico-químico, todos os seus hormônios regulados e não ter alegria. Paulo estava preso em Roma, quando escreveu para os filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não tinha banho de sol, não tinha uma dieta balanceada, não tinha atividade física regular. Se fizesse um exame de sangue no apóstolo Paulo, estava tudo desregulado. Mas ele tinha uma coisa chamada alegria. E ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Sempre no Senhor. Paulo está dizendo para nós, tanto na carta dele aos Filipenses, quanto na carta aos Romanos, que a fonte da alegria é o Senhor. É uma alegria que o mundo não a conhece, tal como Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. O mundo não conhece a paz do Senhor, tal como não conhece a sua alegria. O salmista, no Salmo 16, lá atrás, já havia dito: na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, e a tua destra, delícias perpetuamente. 2 ressalvas, sendo necessárias e bem pontuais. A primeira delas é que alegria não significa imunidade ao sofrimento. Você pode ser uma pessoa alegre, no sentido pleno da palavra, e ao mesmo tempo passar por aflições. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Então, Paulo mesmo, que recomendou alegria aos filipenses, que recomendou alegria aos romanos, passou por muitas aflições. Isso significa que problemas não impedem o cristão de experimentar alegria, porque a alegria cristã é ultra circunstancial, ela tem localização, ela está no Senhor. Deus mesmo é a fonte inesgotável de nossa verdadeira alegria. A segunda ressalva: alegria não significa ausência de tristeza. Esse é um paradoxo, um dos muitos paradoxos da vida cristã. Um cristão pode experimentar tristezas, mas ainda assim ter alegria. Esse é um mistério. Vejam, por exemplo, que Paulo escreveu aos Coríntios assim: entristecidos, mas sempre alegres. Quem pode entender isso? Um ofício fúnebre de um cristão.
Está ali uma família enlutada, as lágrimas estão escorrendo, a tristeza, a dor da separação, mas de uma forma incompreensível ao homem natural. Ele pode experimentar a paz de Cristo, que excede todo entendimento, e uma alegria no Senhor. Isso faz toda a diferença. Então o cristão pode sim experimentar paz sob as mais difíceis circunstâncias. Eu diria até que entristecer-se, em alguma medida, é um sinal da nossa saúde espiritual. Quem tem motivo para ficar triste e não fica, tem que acender o sinal de alerta. Porque nós não somos estoicos. Cristo, por exemplo, no Getsemane, disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então a tristeza faz parte da nossa jornada desse lado da existência, na nossa peregrinação. No entanto, nós podemos, mesmo quando tudo do lado de fora está triste e sombrio, interiormente experimentar alegria no Senhor. Portanto, a alegria é a seguinte, olhando o quadro geral nas Escrituras. Alegria cristã é um gozo espiritual que nos leva a celebrar a vida como um dom de Deus. Alegria é um santo regozijo que nasce da satisfação em Deus, graças à obra de Cristo, que é aplicada a nós pela ação do Santo Espírito. É por isso que na carta aos Romanos, mais à frente, no capítulo 14, Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Paulo está dizendo aos romanos, porque entre os romanos eram conhecidas as festas, os banquetes. Eles se entorpeciam com muita comida, bebida e outras coisas mais, numa tentativa de driblar o tédio. E Paulo então disse: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso a alegria é uma virtude do Deus Trino, que Deus então concede a nós por meio do seu Filho. E qual é o ponto aqui? Se você observar, existe uma tríade de palavras no verso 12. Ele diz: regozijai-vos, alegrai-vos na esperança. Alegria cristã nasce da esperança. Há um comentarista chamado Thomas Schreiner, e ele diz assim: os crentes devem se alegrar na esperança. A alegria evapora quando a esperança desaparece. É impossível experimentar alegria quando nós não temos esperança. E é por isso que o mundo não tem alegria, porque não tem esperança. E no caso do cristão, mesmo tendo acessível a ele essa fonte inesgotável de alegria, ele pode, em alguma medida, perder isso, ainda que temporariamente, quando ele tira os seus olhos da fonte da esperança. Veja, por exemplo, esse quadro político que nós estamos vivendo. Se você colocar sua esperança no Estado, você está perdido. Você está perdido. E tem muita gente em pânico e desespero. Mas se a esperança estiver no Senhor, você pode experimentar alegria, mesmo quando Nabucodonosor vier a galope. Parece que está vindo mesmo. Paulo diz assim: Cristo Jesus, nossa esperança. Nossa esperança é Cristo. Nossa esperança não é uma tese, não é uma ideia, não é um projeto. Nossa esperança é Jesus Cristo. Isso deve estar bem claro diante dos nossos olhos. O mundo é carente de alegria. Nós cristãos temos a verdadeira e a genuína alegria. Veja o que a pandemia revelou, entre tantas coisas, né? Existe uma indústria, né, que é muito rentável e tem crescido muito. Uma indústria de serviços, né? Indústria do entretenimento. E o que é que essa indústria propõe de forma muito sutil? Pelo fato objetivo do homem não ter em si a alegria, por ele não ter paz, por ele ser por natureza inclinado ao tédio, à tristeza, à melancolia, a indústria do entretenimento cria artifícios para driblar essas coisas. Não é errado, por exemplo, você assistir uma partida de futebol, e é muito bom, né? Quando a gente vê um bom jogo como ontem, a França e a Inglaterra, talvez o melhor jogo da Copa do Mundo. Mas qual é o perigo sutil que o mundo acaba caindo nesse laço? É usar a indústria do entretenimento
para driblar sua tristeza, seu tédio, seu pânico e desespero. Então, quando você se sentir abatido, em algum momento aflito por uma circunstância, ou quando a tristeza cutucar lá o seu coração, não adianta tentar adubar o seu coração com subterfúgios. A fonte da sua alegria, da sua esperança é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim: se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós celebramos o Natal, que é a encarnação de Jesus, o Filho de Deus, que nasceu para morrer, de fato morreu a nossa morte, foi sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus, está vivo e voltará. Esse é o Evangelho, que nos traz alegria, que por sua vez é alimentada pela esperança. O Senhor reina e a vida e a morte estão nas suas mãos. Segunda realidade que esse texto nos apresenta e nos encoraja no caminho do peregrino é a paciência na tribulação. Eu confesso aos irmãos que essa é uma virtude difícil de ser cultivada, não é verdade? O Salmo 70 começa assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Deus, em ajudar-me. Quem se sente atribulado é inclinado a pedir a Deus que acelere os processos. E nós somos parte de uma geração micro-ondas, não é verdade? A gente quer programar as coisas, quer ter gerências das coisas. E Deus é tão misericordioso que Deus nem mesmo nos censura. Não há censura no salmista no Salmo 70. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse ritmo acelerado, com essa inquietação do coração. Porque a paciência é uma virtude cristã que está associada, via de regra, às necessidades circunstanciais. E a Bíblia vai usar duas palavras para paciência, que às vezes aparecem assim: paciência, constância, longanimidade. São duas palavras. A primeira delas chama-se macrotomia. Macrotomia, de onde vem longo ânimo, uma longa paciência, uma ampliada expectativa. Detalhe, nunca ocorre no grego clássico. Nenhuma literatura grega fora da Bíblia fala de macrotomia, por uma razão muito simples. Para a mentalidade grega, centrada em si, antropocêntrica, o homem forte não é o homem paciente. É o homem que resolve. É o homem que vai à luta, o homem que conquista. Lembra daquela música? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bonito, né? Mas não é bíblico. Cuidado com isso aí, viu? Os gregos gostariam dessa música. Quem sabe não espera, faz acontecer. Bonito. Mas a paciência é essa virtude cristã que nos ajuda a esperar no Senhor, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias. Aparece 14 vezes na forma substantiva e 10 vezes na forma verbal. Somos exortados a ter paciência. Até quando, pastor? A Bíblia responde. Tiago 5,7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Paciência, macrotomia. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Entre a promessa de Deus e o cumprimento dela, passaram-se 25 anos. Isso é inimaginável para uma geração acostumada a manipular as coisas e a querer respostas rápidas. E deixa eu dizer uma coisa para o irmão. Paciência não é fraqueza. Paciência é força sob controle. Você pode fazer algumas coisas, uma tentativa de resolver, mas o peregrino aprende a ter paciência na tribulação. Porque enquanto Deus, por um mistério da sua providência, permitiu que José estivesse por 13 anos no calabouço, ele estava preparando a rampa para José alçar o posto de governador do Egito e preservar não somente sua família, mas o povo da aliança, de onde vem o Cristo, que é nosso Salvador. Então, até nos descaminhos dos homens, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Por isso é importante ter paciência na tribulação. Macrotomia. A outra palavra usada no Novo Testamento é rupomoné, a mais bela delas. A palavra que Crisóstomo mais apreciava, que é a ideia de perseverar debaixo de pressão e perseguição. E a realidade da igreja, nesse século XXI,
é uma realidade que vai precisar de muita hupomoné, paciência sob intensa perseguição e pressão. Curiosamente, também não aparece no grego clássico. São palavras que são inventadas ou cunhadas, expressadas para revelar essas virtudes que nós precisamos cultivar sob a graça de Deus. Não se trata de paciência passiva, que propõe resignação enquanto as coisas vão melhorando aos poucos. Não. Hupomoné é paciência que triunfa. É a paciência que não sufoca a vida, mas a revigora à medida que a nossa confiança vai sendo renovada no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, ainda que todas as circunstâncias sejam extremamente adversas, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa paciência, ela era conhecida dos judeus a partir da própria história de Jó. A paciência proverbial. Eu cresci ouvindo minha mãe falar assim, a paciência de Jó. A paciência de Jó. E quando a gente lê o livro de Jó, a gente descobre que paciência é essa, né? Tiago diz assim, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago está dizendo para aqueles judeus para os quais escreve, são felizes os que esperam no Senhor, são felizes os que têm paciência na tribulação. E o exemplo maior para nós é Jó. Ele esperou, ele teve paciência, e vocês viram o fim que Deus lhe deu. E por que Deus fez isso com Jó? Porque ele é cheio de misericórdia e compaixão. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer nas nossas dores. Mas como um pai responsável, ele vê o fim desde o começo. Ele sabe que por vezes ele precisa nos disciplinar para que sejamos modelados à imagem de Jesus Cristo. Então, tendes a paciência de Jó. Isso é realmente muito instrutivo e tem muito a nos falar o coração. Jó esperou pacientemente no Senhor e Deus o honrou. Basta observar toda a trajetória, o drama épico que Jó viveu lá no seu livro, no livro que recebe o seu nome. Esse segundo semestre eu viajei bastante, tive contato com pastores de todas as partes do Brasil. Eu fui para servi-los e tive a oportunidade de servi-los, conferências, pregação em igreja e tudo mais. Mas eu fui mais abençoado do que, em alguma medida, pude abençoá-los. E uma das conversas que muito me edificou foi a conversa com um pastor, muito simples, um pastor ribeirinho, lá da região da Amazônica. Fizemos a conferência ali em Manaus, e ao final ele pediu para ter um tempo comigo para a gente conversar e orar juntos. Ele falou, pastor, tem 4 meses que eu saí de um grande vale, mas eu saí vitorioso pela graça de Deus. Ele me contou a história. Ele é um manauara daquela região, pastor, servidor, é um dos pastores naquelas comunidades, e o filho dele adoeceu, um adolescente. Não havia recursos ali para cuidar do filho adequadamente. Então, por um encaminhamento dos médicos, surgiu uma oportunidade para ele tratar o filho em Curitiba. Ele foi para lá. E ele ficou 1 ano e 7 meses morando dentro do hospital. Eu vou repetir, 1 ano e 7 meses morando no hospital. A igreja deu uma licença para ele e ele ficou ali cuidando do filho. Uma doença raríssima, difícil, um garoto adolescente. E ele, como Jó, aquela situação extremamente adversa, ele buscando ter no Senhor paciência na tribulação. Os médicos fizeram tudo o que era possível fazer, e ele disse que em algum momento ele fazia ali, orava com o filho, lia as escrituras, havia momentos de melhora, de pioras e tal. E então ele disse assim, pastor, houve um momento que meu filho disse assim para mim, pai, eu sou um salvo em Jesus Cristo. Em alguma medida, o evangelho alcançou meu coração.
Deus salvou o filho dele dentro do hospital. Ele disse: pastor, eu ouvi Deus alcançando meu filho num leito de um hospital. E depois dele ter aquela experiência de conversão genuína, o garoto falou para ele: pai, eu estou pronto. O garoto tinha 17 anos. E 3 semanas depois o garoto morreu. E aquela sensação mista, né? A tristeza pela separação, é um pai sepultando um filho, mas ao mesmo tempo aquela alegria de saber que o máximo que a morte pode fazer um cristão é colocá-lo nos braços do seu Senhor. Ele estava de volta a Manaus, de volta às atividades pastorais, e falou: pastor, eu estou bem, eu tenho paz e alegria no Senhor, porque um dia eu vou rever o meu filho, e eu sei que ele está com o Senhor. Então, é muito triste ver a quantidade de pessoas ludibriadas por esses vigaristas estelionatários da fé. E nós precisamos conhecer as Escrituras, dialogar com a história da nossa tradição, para não ser ludibriados, sobretudo quando estivermos passando por tribulações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, tenhamos paciência, esperemos no Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. E Paulo encerra dizendo assim: perseverança na oração perseverantes. Ele fecha encorajando a igreja a orar por uma razão muito simples. Ele é um pastor consciencioso, maduro, com estatura espiritual. E Paulo sabia que nós não podemos produzir esperança, alegria, nem paciência na tribulação. É por meio da oração que essas virtudes são cultivadas em nós. Sem oração diária, contínua, a gente não consegue ter alegria na esperança, não vamos conseguir manter a nossa esperança no Evangelho. É preciso cultivar diariamente essas virtudes aos pés de Cristo. Alegria na esperança e paciência na tribulação são bênçãos que nós cultivamos ao perseverar em oração. Não é apenas orar, mas orar com perseverança. Eu tenho dito aos irmãos com relativa frequência sobre a necessidade de orar em particular, orar com a família e também comunitariamente. A igreja se reunir para orar. Tudo vai conspirar para você não ter uma vida de oração. Nós não temos, por natureza, essa inclinação, porque ainda há resíduos de Adão em nós. Mas a gente precisa pedir a Deus, nos dê um espírito de súplica. Ou como disse Agostinho, põe sal na minha boca, meu Deus, para que eu tenha sede de ti. Pede a Deus que incline o nosso coração para a oração. A oração é um meio ordenado por Deus para suprir de graça todas as exigências que Ele mesmo faz. E particularmente para superar o desânimo a que a aflição nos tenta, disse um pregador. Portanto, a chave é essa: orar com perseverança. Paulo era alguém assim. Todas as cartas de Paulo, sem exceção, todas, das 13 que são atribuídas a ele como autor, todas, ele está sempre recomendando a igreja a orar e também demonstrando que ora. Você pega, por exemplo, a carta dele aos Efésios, tem 2 orações registradas ali. Ele ora para que Deus revele aos Efésios a altura, a profundidade, o cumprimento do amor de Cristo e que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo era um homem de oração. A oração é fundamental para que nós possamos, portanto, cultivar alegria na esperança e paciência na tribulação. Efésios 6,18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A gente precisa fazer isso, orar com toda oração, em todo tempo, com toda perseverança e por todos os santos. Pergunta, irmãos: somos alegres? Temos esperança no Senhor? Temos tido paciência na tribulação? Somos perseverantes na oração? Vejam que essas recomendações pastorais foram escritas há mais de 2000 anos
e continuam atuais a nós peregrinos, nosso caminho até Sião. Então, o que nos reserva o ano 2023? Quando a gente olha pelo retrovisor, esse ano, há tantas situações pelas quais nem sequer imaginávamos passar, e passamos. O que nos reserva 2023? Não sabemos. Lutero dizia, eu não sei, pois quais caminhos a providência me leva, mas eu conheço bem o meu guia. Então, vale a pena ter alegria na esperança, paciência na tribulação e, para isso, cultivar essas virtudes com oração perseverante. Eu oro para que você se fortaleça no Evangelho e tenha sua fé renovada em Cristo. Vamos orar? Curve a fronte, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, a nossa força é pequena e por vezes nós não sabemos nem mesmo o que fazer diante das circunstâncias adversas e dos gigantes que se erguem diante de nós. Vivemos num mundo caído, de tantas ciladas e tentações, frustrações, medos, anseios, mas nós queremos, Senhor, nos apegar ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e colocar nele, somente nele, toda a nossa esperança. Bendita esperança que é o combustível da alegria. Ajuda-nos, Senhor, a ser um povo alegre em Cristo, a experimentar essa alegria que seja, para aqueles que convivem conosco, um estandarte do Evangelho. Mostrar às pessoas a diferença que o Evangelho faz. Concede-nos a graça para que sejamos pacientes nas tribulações. Nós não entendemos os seus caminhos, por vezes misteriosos, mas é suficiente saber que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Ajuda esta igreja, Senhor. Ajuda cada um de nós a perseverar em oração. Perdoa as muitas vezes que nós negligenciamos a oração, usando desculpas inconsistentes. Que o teu Espírito, o Espírito de súplica, nos ajude a orar e fazê-lo com perseverança, para que a nossa fé seja fortalecida, nossa alegria e paciência cultivadas no Senhor. Te louvamos por esse ano, estamos aí no final, no crepúsculo de mais um ano, que as nossas forças e energias, nossa fé, nossa esperança sejam renovadas no Senhor. Te louvamos pela mesa do Senhor que vamos participar agora, que o Senhor nos ajude a fazer isso com alegria e com profundo senso de maravilha e gratidão. Por Jesus, Salvador nosso. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
agradeço por me libertar e salvar.